Oi, gente! Aqui é a Catarine do Educar com Sapiência e estamos de volta! Consegui mais um dia para a nossa sexta conversa aqui das Conversas para um Café. Gente, tô feliz porque eu achei que hoje não ia dar certo, mas acho que vai dar. Só vou acreditar que deu certo a hora que eu subir esse vídeo aqui pro YouTube. Mas então vamos lá para os nossos comentários da conversa de ontem. A Verônica disse assim: eu tenho o livro Milagre da Manhã, que mencionou nos anteriores. Engraçado isso, é justamente essa fuga da rotina, de tentar quebrar ela, que traz muitas frustrações e não a rotina em si. Amanda, obrigada e que Deus continue abençoando você. É isso mesmo, né? Eu acho que na verdade a gente se frustra quando a gente tenta criar uma rotina de não ter rotina. E aí a gente acaba ficando decepcionado com a não eficácia de tudo isso. A Renata Karina disse assim: ouvir você falando é como se tivesse uma amiga que entendesse justamente o que eu estou passando. Senti falta dos áudios. Bem, eu tenho muita dificuldade de acordar cedo, de acordar sozinha, porque minha bebê está dormindo na minha cama ainda. Às vezes passo noites insônias por isso. Mas tenho que organizar isso porque já já chega o Baby 3. É a hora que o Baby chegar. Gente, eu tenho uma dúvida sobre esse negócio dos filhos dormindo na cama, porque minha mãe sempre tinha isso de a gente dormir já desde pequenininho no berço lá no outro quarto já, né? Eu sei que, bom, enfim, esse aí é outro assunto, né? Mas eu acho que isso aí tem essa questão de interferir mesmo na questão do sono, né, da mãe. Eu acho que é importante a mãe estar bem no dia seguinte pra cuidar do bebê e tudo mais. Eu acho que ficar ali com ele do lado não dá mais, assim, não mais trabalho, mas não dificulta o sono. Como é que funciona isso? Não sei. Larissa, que encorajador, Catarina, amei. Estou me encorajando, estamos nos encorajando mutuamente, né, gente? Porque gravar os áudios aqui também me anima a tentar levar a cabo essa minha missão de organizar a minha rotina. A Erika Farias escreveu: depois dos 40 anos você vai ver o que é ficar lenta. Ô, gente, não pode ser, Erika. Eu estou motivada, não, como é que é a palavra? Eu estou determinada a mudar o meu ritmo. Com o passar dos anos eu quero melhorar isso. Mas você sabe que, na verdade, hoje eu sou mais ágil do que eu era antes, né? Por conta disso, não por natureza, assim. Porque por natureza eu vou ficando mais lenta mesmo. Tem coisas, por exemplo, que eu já não dou tanto mais conta, assim, como eu dava antigamente, né? Na época de faculdade, que eu fazia tudo e era aquela coisa do outro mundo e tal. Então, hoje eu respeito um pouco mais os limites, assim, do meu corpo e da minha mente, da minha alma. Mas eu percebo que eu sou mais ágil hoje, especialmente para coisas da casa, que antes eu era um terror. Nossa, levava 1000 anos para lavar uma louça, 2000 para lavar um banheiro e essas coisas. Então hoje eu acho que o fato de ter menos tempo para cada coisa me faz administrar melhor. Então eu fico super feliz, gente, quando eu consigo papapá arrumar uma coisa, porque eu achava que eu ia ser eternamente lenta e que eu ia piorando com o tempo. Então eu estou feliz, eu estou numa fase em que eu consigo. Esses tempos, nossa, já estou entrando no assunto aqui, esse negócio vai demorar. Mas esses tempos a gente teve racionamento de água aqui no prédio por conta de um problema de contaminação da água. Então, eu tinha pouquíssimas horas de água por dia e no horário fixo. Isso aí foi bom também para minha rotina, embora eu achava aquilo um terror. Porque, por exemplo, a água ligava às 5 da manhã e desligava às 7, eu acho, no começo. Gente, eu queria morrer com aquilo, porque se eu acordasse depois das 7, já não tinha mais água, entendeu? Nem pra usar o banheiro, nem pra lavar louça, nem pra nada. E tudo eu tinha que ficar usando água do jarro lá, né, que a gente guardava. Então, e aí tinha depois 1 hora ou 2 na hora do almoço, então eu tinha que fazer tudo naquele horário. Você tinha que lavar o cabelo, você tinha que lavar roupa, você tinha que lavar banheiro, varanda, tudo que envolvia água, fazer o almoço, lavar louça, tinha que ser naquelas 2 horas. Aí é o que eu falei, né, a gente vai descobrindo que
tem situações em que a gente dá conta. Isso me despertou, assim, fiquei super feliz. É claro, tô super feliz porque acabou o racionamento de água, porque é muito difícil isso, gente. Mas aquele período me fez perceber que eu dava conta de me tornar mais ágil, assim, e fazer as coisas num tempo maior. Então tô feliz por isso, viu? Aliás, pensando nisso, isso me fez lembrar daquele livro, eu li um livro do Viktor Frankl, eu li um trecho do livro, na verdade, em que ele conta sobre o campo de concentração, e tem uma coisa que ele falou lá que eu achei muito interessante, porque ele diz assim que a gente acha que tem várias limitações, né, físicas e orgânicas e tal. E ele falou que lá as pessoas iam muito, muito além de qualquer limitação que alguém possa imaginar. E ficavam vivas e ficavam, às vezes, muita gente adoecia, claro, né, morria. Mas ele diz que o encontrar forças numa situação em que o seu corpo exige ir muito além, quer dizer, as situações exigem que o seu corpo vá muito além, faz você perceber que o nosso limite é muito maior, inclusive de resistência física. Eu achei isso muito interessante, mas depois a gente comenta sobre isso aí. Vamos voltar aqui. Que a minha amiga Cássia, ela tinha dito... Ah, não foi nesse aqui. Nesse aqui ela tá concordando que a vida é cheia de problemas e tal, e que não dá pra gente ficar reclamando de tudo e etc. Mas... Ô, gente, eu curto aqui o que vocês escrevem e eles somem. Mas tem em algum lugar aqui atrás que a Cássia falou assim, não, mas como assim você fica com pressão baixa no calor e improdutiva no frio? Então deixa eu explicar isso aqui. Eu não fico improdutiva no frio não, viu, gente? Eu acho que eu fico de manhã para levantar da cama, dá um pouco mais de preguiça. Aliás, dá bem mais, porque eu sou friorenta, na verdade. Eu sou muito magra, né? Então eu sinto muito frio. E aí isso faz com que eu fique travada, assim, né? Quando tá frio demais. Mas mentalmente, por exemplo, eu sou extremamente produtiva no frio. As coisas que eu escrevo, que eu projeto, enfim, eu produzo muito mais. É só que se tá frio demais, aí é difícil, né? Que aí você tem que ficar com aquele monte de roupa, aí você não consegue se mexer direito, lavar as coisas direito, etc. Mas outono, por exemplo, eu tô achando maravilhoso. Nunca amei tanto o outono na minha vida quanto eu tô amando esse ano. Alguém perguntou, acho que a Ana Carla perguntou em algum vídeo anterior, qual foi o livro do Aristóteles que eu mencionei. Foi o livro que a gente vai estudar no grupo de estudos lá de Educação Clássica e Cristã, Ética Nicômaco, que é a origem dessa coisa das virtudes aí, né? O Aristóteles que pensou tudo isso inicialmente, ou pelo menos que sistematizou um pouquinho. Então é um dos livros que a gente vai estudar. Então é isso, gente. Acho que tem outros comentários nos vídeos anteriores, mas eu vou ficar lendo o do vídeo anterior ao que eu falei, tá? Porque senão a gente não entra no assunto, certo? Certo. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre as aventuras aqui. Pelo menos, eu vou contar as minhas aventuras nesse desafio aí de criar novos hábitos de rotina, para explicar um pouquinho as coisas que eu fui descobrindo, tá? Durante esse tempo e, enfim, tudo isso. Certo? Vamos lá, então? Muito bem, gente. Então, vou contar um pouquinho para vocês como é que chama? A jornada, epopeia, que eu venho travando ao longo dos anos. E eu vou contar a jornada pra gente lembrar que a gente não pode desistir das coisas nessa vida, tá bom? Às vezes tem coisa que demora, mas a gente vai em frente. Então, assim, quando eu dava aulas, eu tive duas fases, né? Assim, gente, eu tenho que acordar cedo, eu tive que acordar cedo a vida inteira praticamente, né? Teve uma época lá do ginásio, que ainda era ginásio na época, que eu estudava à tarde, mas às vezes eu tinha aula de manhã, porque no seminário onde a gente morava eu fazia algumas aulas junto com os adultos, assim. E depois acabou tudo, a minha alegria, porque aí eu comecei a estudar de manhã a vida inteira.
acabei de estudar de manhã, um ano depois eu comecei a faculdade não, comecei a trabalhar, e aí tinha que acordar cedo mesmo, não tinha jeito, enfim. Então, no período que eu dava aulas, para trazer a história um pouquinho mais pra cá, a minha rotina basicamente consistia em abrir os olhos, me arrastar para fora da cama, trocar de roupa, escovar os dentes, prender o cabelo, que não dava tempo de arrumar meu cabelo, porque meu cabelo cacheado requer um pouquinho de tempo de arrumação, e ir para a escola. Eu tomava café na escola, aliás, porque teve uma época que eu morava muito longe da escola, então eu tinha que sair bem mais cedo, e não dava tempo nem de café, nada disso. E depois, mesmo quando eu morei perto da escola, eu deixava para acordar mais tarde, então eu preferia acordar perto do horário de sair. E tomava um café com leite assim que eu chegava na escola e depois comia na hora do lanche das crianças, o que era péssimo, viu, gente? Eu ficava muito sonada e eu ficava com muito desânimo, assim, as crianças chegavam no pique, 7 horas da manhã. Antes a gente entrava às 8, depois o horário mudou para 7, aí foi pior ainda para mim, chorei bastante e tal. Mas nessa época, chegou uma época que eu fiquei doente, já comentei algumas vezes aqui, né? Tive problemas, não de saúde, mas problemas de doenças emocionais ou mentais, não sei bem como é que funciona o negócio. E aí eu percebi que eu precisava dormir mais, porque um dos problemas que estavam causando minhas crises, assim, né? Meu drama todo com depressão e tudo mais, era falta de sono, assim. Então, eu percebi que eu seria obrigada a ir dormir cedo. E isso aí foi um dos primeiros momentos que quebrou aquela coisa que eu tinha de que não, meu relógio biológico é esse e tal. Porque eu achava que realmente eu sempre ia dormir tarde. Só que, como eu fiquei muito ruim e eu me obriguei a ir dormir cedo sim, começar a arrumar as coisas 10 horas para dormir às 11. E aí, no começo foi muito difícil e tal, mas depois eu consegui. Isso mudou muita coisa pra mim, porque eu percebi que no dia seguinte eu estava bem melhor do que antes, a época que eu ia dormir 1h30, 2 horas da manhã. Então, esse aí foi o primeiro passo, assim, perceber que é possível dormir mais cedo. Mesmo, enfim, né? Às vezes a gente tem que lidar com as questões de insônia e tal. Eu já tive um período de insônia na minha vida, que acabou quando eu fui praticar atividade física. E depois quando eu fiquei ruim, que acabou quando eu comecei a cuidar, assim, de questões da minha vida que eu precisava. Agora, ainda assim, minhas manhãs não tinha nada de rotina, porque minha rotina consistia em sair da cama, ir andando até a escola e começar o dia. Agora, depois, quando eu comecei a trabalhar por conta, que o horário era eu quem fazia, as coisas foram se complicando. Logo no começo eu falei, não, eu vou organizar tudo isso. Eu tinha um caderno, eu tenho ainda esse caderno, tá aqui comigo, em que eu anotava tudo que eu fazia todos os dias para manter um registro, né, da minha produção e tal. Acho que isso aí não durou um mês. Depois eu entrei na rotina de viver sanando urgências, né? Eu fui sobrepujada. Toda tentativa que eu fazia dava nisso aí. Ah, não, agora eu tenho um projeto novo, então eu caía naquele ciclo assim. Ficava trabalhando até muito tarde, porque à noite eu conseguia escrever e produzir muito mais. Dia seguinte eu acordava tarde, e aí ficava lenta o dia todo, porque você acorda mais tarde, aí o organismo fica mais lento mesmo, né? Mesmo que você tenha dormido bem. Enfim. E aí ficava lenta, à tarde eu não conseguia produzir absolutamente nada. Aí quando dava umas 5, 4 horas da tarde, aí pronto, eu despertava. Aí começava a trabalhar e ia nesse negócio todo aí, por muito tempo. Agora,
Quando eu resolvi mais recentemente, né? Não, preciso acabar com esse negócio, gente. Eu comecei a ver muito sobre isso de acordar cedo. E o pessoal que acorda super cedo, às 5 da manhã, 4 horas da manhã, né? E aí eu pensei assim, então eu vou fazer isso aí, gente. Eu vou acordar de madrugada. Gente, foi muito engraçado. Eu tenho aqui o registro. Primeiro dia, eu tinha uma lista, 10 coisas para resolver antes das 8 da manhã. Entre essas 10 coisas, porque eu pensava assim, gente, 10 minutos por dia que a gente faça cada coisa, pronto, né? Por que eu não estudo inglês? Se eu estudasse 10 minutos de inglês por dia, 10 minutos de alemão, 10 minutos de leitura bíblica, 10 minutos de leitura de um livro de estudos, 10 minutos de um livro clássico, pronto. Simples, né? E aí eu organizei minhas 10 coisas para fazer antes das 8 da manhã. Algumas eram bem simples, tipo arrumar a cama, escovar os dentes, tomar um copo de suco, passar o creme no rosto, porque muitas vezes eu esqueço e aqui o clima é muito seco e meu rosto fica seco e tal. Enfim, aí incluí a caminhada, né? A caminhada não dava 10 minutos, porque eu tinha que caminhar meus 6.000 passos do dia. A caminhada, gente, eu coloquei acho que meia hora a princípio. No primeiro dia, tem aqui, dia 1. Eu fiz 8 das coisas. Não cheguei a fazer a leitura nem passar o creme no rosto. A leitura bíblica eu fiz, eu não fiz a leitura normal, né, do livro que eu tinha aqui. Mas foi engraçado porque eu tomei o suco e saí pra caminhar. Gente, quando eu tava lá nos, sei lá, 3.000 passos, eu tava subindo a ladeirinha aqui na rua perto de casa, e aí foi ficando tudo escuro, aqueles pontinhos na minha vista. Tive que parar lá na calçada, baixar a cabeça pra voltar, porque minha pressão caiu. Porque imagina, a pessoa sair pra caminhar, acordar de madrugada. De madrugada, assim, acho que eu acordei umas 5:30 da manhã. E sai pra caminhar com um copo de suco só. Um ser humano que não tá acostumado com nada disso. Aí, enfim, né, voltei pra casa porque eu pensei, eu preciso comer. Gente, foi engraçado que eu cumpri as 8 coisas das 10. Só que quando deu 8:30, tá escrito aqui, ó. Dormi das 8:30 às 10:30. Ou seja, o que adiantou eu acordar cedo pra depois eu dormir 2 horas pra compensar o desgaste todo que eu tinha tido, né? No segundo dia, eu falei... No segundo, assim, aí eu passei um tempo, não deu certo, vou começar de novo. Aí tem aqui, dia 1 de novo. Eu fiz as 10 coisas, só que eu acordei às 9 da manhã e eu terminei as 10 coisas à 1 da tarde. Bom, tudo bem, foi produtivo, digamos assim, né? Nesse dia, porque eu consegui fazer caminhada, fazer leitura, estudar, enfim. Só que eu tenho meu trabalho para fazer, né? Não é só essa rotininha. Então, terminar à 1 da tarde significa que eu comecei a trabalhar. Aí, depois da 1 da tarde, eu tive que resolver coisa de almoço, enfim. Imagina, né? No dia seguinte, eu acordei às 7:30 e terminei às 11. Falei, gente, que progresso! Se eu continuar assim, certamente vai dar tudo certo. Só que no terceiro dia, eu estava meio baqueada por questões de saúde, assim, né? Sabe quando você está com começo de gripe, ou seu sistema imunológico está lidando com algum vírus e bactéria que você entrou em contato e você fica meio fraca, assim? Pois eu acordei às 9, terminei a rotina às 11. Só que eu fiquei o dia todo mal, com muito sono, tava enjoada, tudo isso tem anotado aqui. E às 2 da tarde eu fui dormir de novo, porque eu tava mal de verdade. No quarto dia, acordei às 10:30 da manhã. Gente, sei que isso é terrível, mas é isso aí. Tinha ido dormir meia-noite. E eu terminei a rotina às 11:45. Só que eu ainda estava doente. Então, o que eu descobri nessa fase aí? Que quando você está mal, não adianta você querer ficar dando uma de sou Hulk, vou conseguir e tudo mais. Eu acho que o nosso corpo, quando o corpo está lidando com questões de saúde assim, você tem que dar uma chance para ele conseguir se renovar. Gripe, por exemplo, você tem que descansar e beber muita água, certo?
E aí o que a gente faz? A gente toma um antigripal, que é pra te deixar, né? Consigo e tal, tô animada, tô bem. E você vai e desgasta mais o seu corpo que estava precisando de um repouso. Em geral a gente faz isso, o corpo está precisando de descanso, a gente toma uma medicação para ficar bem, ficar disposta, dar conta de resolver as coisas e não descansa, né? Mas aí depois eu parei com isso, depois dessa época, e, enfim, falei, não vai dar certo esse negócio e tudo mais. Só que aí depois eu pensei assim, não, vou retomar, mas eu vou ser mais realista, assim. Por quê, gente? Pensa naquele dia que eu fiquei, né, baixou minha pressão e tal, e não sei o que, os outros dias que eu fui ficando enjoada. Talvez, se eu estivesse no exército, eu teria que continuar isso aí. É isso aí, não, você tem que acordar às 5 da manhã e vai e tal. Eu morreria por alguns dias, talvez por algumas semanas, ficaria enjoada, o corpo sofrendo e tudo mais. Mas aos poucos eu entraria nos eixos, né? Que é o que acontece com o povo que vai pro exército ou pra qualquer treinamento assim. Ou pro pessoal que morava lá no seminário onde eu morava, porque lá era um ritmo assim, né? Você tinha horário para tudo, horário para acordar, era 6 da manhã e tinha que estar na capela às 7 pro devocional e etc. Agora, como eu não estou no exército, nem no seminário, eu resolvi fazer as coisas num ritmo um pouco mais tranquilo. E aí eu tirei algumas coisas dessas 10 aí que eu tinha e falei, eu vou tirar, tirei caminhada, falei, não dá pra fazer caminhada de manhã, eu vou fazer caminhada à tarde, quando eu tô, assim, mentalmente lenta. Geralmente eu faço isso no fim da tarde, eu aproveito pra ir ao mercado, ou comprar pão, essas coisas assim. E vou ficar com as coisas mais leves. Deixei também o estudo de inglês e de alemão para o momento mais pra tarde. E fiquei com as coisas mais tranquilas, assim. Porque aí eu entendi a lógica de que se você coloca pelo menos 5 coisas a princípio que são fáceis de resolver, é mais tranquilo depois você ir acrescentando outras, porque aí o seu organismo vai se ajustando àquilo de acordar, resolver as 5 coisas e pronto, estou feliz. Agora vou fazer mais coisas ao longo do dia. Recentemente, quando eu tentei organizar, eu dividi por rotininhas. Então eu tenho a rotina 1, que é aquela logo que eu acordo, algumas coisinhas. Rotina 2, que é pra depois, né? A hora do café da manhã. Do café da manhã não, a hora depois do café. Rotina 3, a rotina do almoço. Rotina 4, do fim do dia. E assim por diante. Eu vou testar essa agora. Eu acho que vai ser bom. Até porque, dependendo do dia, eu tenho algumas coisas que mudam de dia para dia e eu posso ir encaixando essas rotinas em outros horários. Exceto a primeira, que eu vou fazer sempre do mesmo jeito. Bom, como vocês podem perceber, não estou aqui para fazer um estudo de caso e dizer assim, então, gente, agora eu sou uma pessoa que tem rotina e minha vida é perfeita e tudo mais, né? Até porque não chegamos nesse ponto ainda. Mas eu queria comentar, gente, já tá muito tempo que eu tô falando aqui, mas eu queria comentar a questão de que essa rotina que a gente coloca logo pela manhã, ela é útil no sentido de nos levar quando a gente não está no pique, assim. Hoje, por exemplo, mais uma vez ontem eu fui dormir tarde, ou seja, é o segundo dia, né? Isso aqui tá parecendo diário, né, gente? Que absurdo. Depois, não vou ficar falando da minha vida aqui não, tá, gente? É só nesse caso que eu estou dando exemplo. Então eu acordei bem mais lenta hoje, muito sonada. Mas eu fui, né? Aquela coisa de seguir aqueles passinhos assim, e fui, fiz o café, sentei, peguei minha Bíblia, fui ler. E eu percebi que até eu terminar isso, embora tenha sido bem mais lento, vocês estão ouvindo as marteladas aí, né, gente? É a vida, tá acontecendo, lembra disso. Embora eu tenha me sentido muito mais lenta, o fato de você saber o que você vai fazer é impressionante como ajuda. Você fala, não, isso aqui eu vou dar conta. Então terminei a leitura, terminei essa parte e aí consegui botar um pouquinho mais em ordem mentalmente assim o que eu tenho que fazer ao longo do dia hoje. Aí eu sentei e escrevi as coisas que eu tenho para fazer. Depois eu vou falar sobre essa questão das prioridades, que é algo que eu aprendi recentemente, que eu achei super legal e super útil, para você não
especialmente quem tem que trabalhar por conta ou dar conta da vida, dos estudos das crianças e essas coisas, né? Como é que você vai sanando as pendências sem surtar e nem ficar doente, né? Mas vamos deixar para falar isso amanhã. Hoje vamos ficar com essa ideia de que a gente precisa encontrar uma rotina que dê certo, né, pra gente e criar um hábito com aquilo. Eu acho que isso é o importante que eu queria falar hoje aqui. Não dá pra você ficar pegando a rotina das outras pessoas e usando pra você, porque cada um tem a sua vida, né? Cada um tem o seu esquema de funcionamento dentro de casa e tudo mais. Mas eu acho que é importante a gente focar nisso, de escolher algumas coisinhas para toda manhã a gente fazer aquilo e seguir mais ou menos o ritmo da vida, né? Que é não ficar tentando estender muito o horário de dormir, especialmente se você tem que acordar cedo, e tentar isso de seguir o dia, né? O dia clareou, é hora de acordar, o dia escureceu, é hora de se recolher e começar a providenciar para dormir. E é claro que aí a gente, né, aquela coisa de dormir com as galinhas, que era o que acontecia na roça com a gente, hoje em dia parece inviável. Quem vai dormir às 6, 7 horas da noite? E quando, como a Juliandra comentou comigo, você está num lugar que o horário de sol vai até às 9, 10 da noite. Depois a gente pode falar sobre isso aí. Mas a ideia é essa, tá? Da gente não desistir de criar uma rotina, porque com o tempo seu corpo vai criando hábitos e isso aí vai te ajudando a se manter mais motivado para seguir em frente, certo? Então vão pensando aí nas rotinas que vocês vão criar, porque eu já estou falando há quase meia hora aqui e eu preciso encerrar o áudio de hoje para eu continuar a minha rotina aqui do bocado de coisas que eu tenho para resolver, certo? Então vamos lá, viver o nosso dia e trabalhar nisso aí, e na nossa vida, e pedindo a Deus para nos ajudar a encontrar a forma sábia de viver os nossos dias, certo? Até amanhã então, se Deus quiser.